Irmãos, nós comentamos na semana passada que dentro deste mês, que é o mês conhecido na IPB como o mês das missões, estaríamos trabalhando sobre perseverança nas missões. Iríamos mostrar nos cultos matinais como é que os evangelhos, na pessoa de Jesus, tratam essas coisas. Lembram que na semana passada nós dissemos que os 4 evangelhos e o evangelho do Espírito Santo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, todos eles falam de um comissionamento à igreja. Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam a convocação de Jesus para esta missão. No fim do evangelho, depois da ressurreição de Cristo, ele falando aos seus discípulos da responsabilidade que tinham para a evangelização e para a obra missionária. E no livro de Atos dos Apóstolos está no início, lá no capítulo 1. Lucas registra que antes de Jesus ser assunto aos céus, então ele novamente rememora aos seus discípulos a condição de que eles eram testemunhas de tudo que haviam ouvido, aprendido e que deveriam anunciar, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até chegar aos confins da terra. E nós falamos no domingo passado, lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, falando da grande comissão. E dissemos que ela é grande não simplesmente por causa da dimensão do seu alcance. Dissemos que ela é grande porque é um comissionamento que vem do grandioso Deus para nós realizarmos uma grande obra, que é levar o ensino do Evangelho àqueles que viessem a crer, e aí seriam discipulados e batizados. E mostramos que aquilo era uma ordem que deveria ser obedecida e que deveríamos nos submeter sem qualquer temor, porque a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje eu quero usar o segundo texto dos evangelhos. Cada domingo eu vou usar um. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 14 a 20. E mesmo assentado, acompanhe a leitura e observe atentamente o que está escrito e a reflexão que tiraremos daqui. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. O que é o Evangelho? Como podemos definir o Evangelho? Na semana passada nós trouxemos a tradução da palavra grega para evangelismo, que é a palavra que é trazida para evangelho. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento significa anúncio de boas novas, ou, numa tradução mais próxima, levar boas notícias.
E a gente compreende isto, entendendo que as boas notícias não são notícias a respeito de nós, são as notícias a respeito de Deus, que são sempre boas, até porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Evangelizar e fazer missões não é levantar a bandeira de um pensamento religioso, de uma filosofia religiosa, de um conceito religioso, não é levantar uma placa denominacional onde apresentamos a nossa denominação. Conquanto façamos isso quando estamos reunidos em um lugar onde se faz presente a igreja organizada e institucionalizada, essa não é a missão. A missão é proclamar as boas novas, as boas notícias do Evangelho. E é interessante que, em regra, poderíamos definir que boas notícias, ou evangelização, ou fazer missões, ou a missio Dei, é ensinar a respeito de Jesus Cristo como aquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas, mas que é o Salvador, Redentor de nossas almas. Em síntese, esta é a missão da igreja. Para isso ela foi comissionada. Comissionada vem de comissão, uma missão com, a missão com o que Jesus veio fazer, apresentar ao homem a solução para os males da sua alma e libertá-lo do pecado e da condenação eterna. Isto é evangelização, isto é fazer missões. E nós louvamos a Deus porque quando nós pregamos a Cristo, quando nós ensinamos a sua palavra, quando nós ministramos as verdades do Evangelho, e o Evangelho aqui não necessariamente os 4, mas o Evangelho, a mensagem das Escrituras Sagradas, nós estamos fazendo missões. Às vezes nós confundimos a evangelização ou projeto missionário com a ideia de ser algo realizado por nós como aspecto de metodologia, de programa. E vivemos num mundo pós-moderno, onde em toda atividade, seja ela qual for, secular, se exige projetos que sejam apresentados, inclusive para a conclusão de um curso acadêmico, você tem que apresentar um anteprojeto monográfico para que o seu anteprojeto monográfico seja aprovado, para que depois desta aprovação pelo seu orientador, o projeto possa ser desenvolvido. Há projetos políticos, há projetos econômicos, há projetos científicos, e aí a gente se acomoda nessa condição científica de projeto e quer trazer para a igreja a ideia de que a missão e a evangelização depende dos projetos que nós elaboramos, da metodologia que nós vamos usar e dos programas que nós vamos apresentar. E aí cometemos um grave erro, porque não conseguimos sair da intenção para a ação. Até porque a evangelização, ela já é um projeto de Deus. A comissão já foi dada aos seus discípulos e a nós por derradeiro como igreja. A ordem é somente ensinar, pregar, levar as boas notícias do Evangelho em qualquer lugar. Isto é fazer missão. Já pensou se nós dependêssemos de que a liderança da igreja ou a comissão de missões da igreja sentasse para elaborar um projeto bem feito, para só depois daí nós fazermos a obra da evangelização e das missões? Não conseguiríamos jamais fazer coisa alguma. E eu confesso a vocês, ao longo desses anos de ministério pastoral, eu me cansei desta ideia de projeto. Porque não resulta efeito positivo.
Agora, quando eu vejo as pessoas se dispondo e disponibilizando-se para, de alguma forma, fazer missões, orar, contribuir, sair, proclamar, pregar, aí isso alegra o meu coração. Isso é estar fazendo missões. Lembro-me que, alguns anos atrás, nós idealizamos um projeto, aspas, sem nada escrito, apenas com o desejo de um coração de tomarmos o exemplo de Simonton, que chegou aqui com 26 anos de idade, no dia 12 de agosto de 1859, portanto, há 157 anos e 2 dias atrás, ele chegou ao Brasil, lá no Rio de Janeiro, sem falar a língua portuguesa, sem conhecer o país, sem ter conhecimento da cultura do país, num tempo duro e difícil, veio trazer o ensino das Escrituras para o povo brasileiro, e hoje somos esta igreja fruto daquele trabalho. E a gente, às vezes, fica pensando em muita elaboração e não conseguimos chegar onde temos que chegar. E quando a gente pensou nesse projeto, a gente chamou de projeto Simonton. Como ele, que passou 8 anos aqui e faleceu jovem por uma enfermidade que o tomou, era também, no mesmo período que Simonton passou no Brasil, nós plantáramos 5 igrejas como ele plantou. E no início desse intento, lembro-me como hoje, o nome do projeto foi batizado pelo presbítero Gustavo, salvo engano, projeto Simonton, que já foi uma resposta do desejo do nosso coração, que estávamos trabalhando o conselho há algum tempo para sair daqui, porque a nossa igreja não tinha um ponto de pregação, nossa igreja não tinha um trabalho efetivo de evangelização e de missões. O máximo que se fazia era extemporaneamente um culto ao ar livre com a passagem de um filme e distribuição de folheto no sinal. E eu disse, esse projeto ID não está surtindo efeito. E a gente ia passar filme ali na Rua 5, só ia à igreja. E um ou outro vizinho que aparecia na janela do apartamento, ali onde mora a mãe do presbítero, naquela pracinha ali, e mais ninguém. Aí fazíamos ali a projeção do filme, ou cantávamos 2 cânticos, ia embora, e cadê o resultado? Aí passava um ano, vamos de novo fazer. E a igreja vivia dentro dessa lide apenas anual de um trabalho de suposta evangelização. Eu disse, não, nós precisamos de algo mais efetivo. A igreja precisa expandir, precisa plantar igreja. Eu me lembro que no início houve uma restrição, o conselho não aceitou que iniciássemos logo. Eu disse, então nós vamos orar. Agora saibam que o desejo do meu coração como pastor é plantar igrejas. E no outro ano iniciamos os trabalhos. Hoje nós temos 2 campos missionários, assumimos uma congregação que está temporariamente sem atividade, mas não foi plantada por nós, foi assumida por nós, foi uma assunção que nós tivemos dela. Nós estamos com 2 campos pujantes, com obreiros já locais, já enviamos pessoas para o seminário, já temos gente no campo missionário, já temos gente fazendo missões, participamos de missões, contribuindo com ofertas a pessoas que estão na Espanha, na Turquia, em outros países. Ouvimos o testemunho falado pelo reverendo Roberto Brasileiro, de um missionário nosso que está em um dos países da África. Se você não sabia, aquele missionário esteve aqui, nós apoiamos, contribuímos com ele pregou aqui nesse púlpito, e o reverendo fez menção dele na pregação de sexta-feira. Isso é missões. E hoje, ainda que acanhadamente não conseguimos chegar aos 5,
mas estamos no caminho certo. Estamos plantando igrejas. Isto é obra da evangelização. Não é um projeto, não é uma metodologia, não é um programa anual, semestral. É uma atividade contínua de todos os dias. E cada um de nós somos responsáveis por esta obra de missões na igreja. É o indivíduo, não é a comunidade. É o organismo, não é a organização. Somos nós que fomos comissionados para esta obra. Portanto, evangelizar não é falar de nós mesmos. Evangelizar é anunciar a mensagem do Evangelho e a pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que temos que fazer. E o texto que nós lemos nesta manhã, ele nos mostra algumas verdades. Marcos é o evangelho do servo. A ideia de Marcos, quando narra o seu evangelho, que é o mais antigo de todos, Marcos escreveu, segundo os historiadores, sobre as reminiscências de Pedro. E ele tem uma visão diferente dos demais evangelhos. O evangelho de Marcos é a apresentação do Jesus em atividade. É o mais objetivo de todos. Mostra o Jesus como servo. E se você abrir aí o evangelho de Marcos, no capítulo 10, por favor, faça isso. Está o resumo desta mensagem que o evangelista Marcos traz. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de quem? De muitos. Aqui está o resumo do evangelho. Mostrar que Jesus Cristo veio para dar a sua vida e para resgatar a muitos. E é interessante que essa palavra de Jesus vem logo depois da mensagem que ele prediz aos seus discípulos, capítulo 10, 32 a 34, que haveria de morrer e ressuscitar. E logo depois dele dar esse anúncio e ensinar a respeito da sua morte e ressurreição, Marcos registra um pedido de Tiago e de João. Olha só, versículo 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Olha que coisa mais fora de sentido, que parece muito com a gente. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus havia acabado de falar de que haveria de morrer e de ressuscitar, havia dito que haveria de dizer que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí dois dos discípulos, se achando os filhinhos da mamãe, vão dizer, Senhor, que eu e meu irmão sente um do lado do outro. Tem gente que quer posição, quer destaque, quer glória, mas não quer ser visto, não quer trabalho. Aí Jesus responde para eles, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus vai na jugular. Vocês querem morrer comigo? Vocês vão conseguir beber a amargura do cálice da minha morte? Vocês vão conseguir ser batizados na sepultura como eu vou ser? Aí eles respondem, como muitas vezes nós, podemos, Senhor, eu faço. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo,
porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos, porque eu, o próprio Filho do Homem, vim, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. A ideia, queridos, não é de a gente achar destaque na igreja, ocupar posições de destaque, termos nosso nome conhecido. A ideia é servir, e servimos a Deus quando evangelizamos, quando fazemos missões, quando proclamamos o Evangelho, quando anunciamos aquele que veio para resgatar a vida de muitos, que morreu e ressuscitou e vive está, e um dia voltará. Esta é a tarefa da igreja, minha e sua, e às vezes a gente fica querendo ocupar lugar, né? A gente quer se destacar por alguma coisa, acha que fulano é melhor do que outro, nos achamos melhor, criamos animosidade entre os 10, como criaram Pedro e Tiago, cria um clima desfavorável, cria um clima desagradável, produz um sentimento não aprovado, enquanto deveríamos estar fazendo, sabe o quê? Servindo uns aos outros. E esse serviço não é apenas horizontalmente aqui na comunidade, é no serviço a Cristo, anunciando o Evangelho. Algumas verdades, então, para mim e para você, a título de explicação do texto de Marcos 16. Volte para ele. Finalmente, apareceu Jesus aos 11. Note que o relato vem da ressurreição de Jesus. Ele já havia aparecido a Maria Madalena, havia aparecido a 2 outros discípulos, provavelmente a narrativa de Lucas 24, aqueles discípulos da estrada de Emaús, e agora Jesus aparece aos 11, e antes de anunciar, Jesus lhe censura. O texto é claro quando diz assim: apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Note que Jesus disse que não veio para ser servido e para servir, depois de ter ensinado sobre a ressurreição. Em vez deles se preocuparem com Cristo que ressurgiriam, queriam um lugar de destaque. Agora Jesus de fato ressuscita, como havia prometido lá no capítulo 10 que acabamos de ler. Aparece a Maria Madalena, aparece a 2 outros, e eles não acreditam. Quem não está com o coração no serviço, na obra, não vai acreditar no poder da missão, não. Vai duvidar, vai endurecer o coração. E tem muita gente com o coração endurecido, empedernido, e em vez de estar evangelizando, está gastando o seu tempo para falar outras coisas e não apresentar Jesus. Gasta mais tempo comentando sobre o que não é feito, do que poderia estar fazendo o que acha que deveria ser feito. Endurece o coração. Cristo já havia aparecido, mas eles não creram. Incredulidade é isto, é dureza de coração. Eu imagino que eles estavam falando muitas coisas. Talvez tivessem dito que nada, Maria Madalena não viu nada a Jesus, ele devia ter aparecido logo, era para a gente. Que nada, que apareceu a outras pessoas. E Jesus aparece justamente a eles, à mesa, e diz: vocês são incrédulos, coração endurecido, censura-lhes. E aqui, meu irmão, minha irmã, está a prova que a verdade do Evangelho é uma verdade também que nos chama a disciplina. O Senhor quer nos disciplinar, quer nos corrigir, para que possamos cumprir o ID, livre de qualquer condenação. Eu preciso, com você, pensar naquilo que está posto aqui. Jesus se apresenta e, numa declaração dura, censura aqueles homens, porque não estavam anunciando a sua ressurreição.
Todas as vezes que o nosso coração está endurecido, irmãos, todas as vezes que ficamos agindo com incredulidade, mesmo sendo discípulos, o Senhor vai nos reprovar. Aí eu pergunto, estamos evangelizando, estamos fazendo missões? Se não, o Senhor vai vir a nós e vai nos chamar de incrédulos, de gente de coração duro, e vamos ser repreendidos. Segunda verdade que eu posso tirar aqui desse texto é que a obra da evangelização é uma obra de extensão grandiosa. Versículo número 15, é a mesma expressão que aparece lá em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A extensão da comissão é que Deus nos levantou para apresentarmos o evangelho e suas verdades, exortarmos, ensinarmos, advertirmos aos homens que Cristo virá um dia em juízo e mostrar que se arrependam dos seus pecados, que se convertam a Ele, porque em breve Ele voltará. A comissão dos ministros de Cristo se estende a toda criatura e de todo mundo, não a apenas uma pessoa. É uma comissão para todos levarem a todo mundo a mensagem do Evangelho. E os apóstolos foram capacitados para isto, dotados desta capacidade, e deveriam confirmar isto ensinando e pregando o Evangelho. Qual é a aplicação que eu tiro daqui para mim e para você? Nós somos discípulos e seremos confirmados como tais quando irmos para a obra da missão, quando fizermos missões, quando pregarmos ao Evangelho de Cristo Jesus. Terceiro lugar, há uma promessa aqui: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já não está dizendo que todos vão crer. A promessa é de que quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Eu não tenho que ficar sabendo quem vai ou não crer no Evangelho. E aqui existe um conceito muito errado, às vezes dentro da nossa própria comunidade, dentro do nosso próprio arraial, achando que a evangelização pressupõe que todo mundo vai crer. E quando não há quem crê, o Evangelho não foi atingido. Isto é um engano terrível que tem trazido desânimo a muitas pessoas. Isto é cunho característico de pensamento arminiano, de gente de movimentos neo e até mesmo pentecostais, que não é característica desta comunidade, desta igreja. Quem vai crer não depende de mim, depende de Deus. Eu tenho que anunciar, que evangelizar. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E aí as pessoas ficam limitando a operação da evangelização com resultados a serem obtidos. Que engano terrível! Quem procura evangelizar e estabelecer projetos de evangelização para obter resultados numéricos está indo contra as próprias Escrituras Sagradas. Porque vai ter quem vai crer e quem não vai crer. E pode ser que em determinado avanço, em determinado objetivo missionário, ninguém creia. E se não crer é porque já são condenados, não foram os eleitos, não são os escolhidos. Agora eu não posso deixar de pregar, de falar de Cristo Jesus. E por fim, os versos 17 e 18. Tem uma promessa grandiosa para mim e para você. Esses versículos são às vezes mal interpretados. Há pessoas que tomam esses versículos aqui como o que está sendo dito por Jesus, como aquilo que tem que acontecer, porque se não acontecer não houve evangelização. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que onde houver alguém que estiver tomado pelos demônios, será liberto.
Essas novas línguas aqui não tem nada a ver com as línguas estranhas, tem a ver com as línguas novas que irão conhecer o Evangelho, as quais nós vamos falar. Simon aportou aqui no Brasil, há 157 anos, não falava um ai em português. Mas a nova língua que ele aprendeu, através dela, o povo brasileiro se converteu a Jesus Cristo, e hoje somos essa igreja forte e vibrante aqui em solo brasileiro. Nova língua não é falar língua estranha, não. Nova língua é levar as novas línguas a mensagem do Evangelho. Aí fica a gente querendo atrelar uma coisa de dom carismático à administração da missão evangelística da igreja. Errado. A época que Jesus deu essa missão aos discípulos, sabe quantas nações existiam no mundo? 70. Hoje, no século 21, nós somos mais de 200 nações. E ainda tem nação que não ouviu a mensagem do Evangelho. Essas novas línguas precisam conhecer o Cristo Jesus, o Salvador deles também, porque de toda tribo, nação e povos o Senhor resgatará aqueles que lhe pertencem. O que está faltando é a gente fazer missões, é levar a mensagem do Evangelho, é proclamar a mensagem redentora do Evangelho. Outra promessa que tem aqui é que se interpreta muito errado também, que quando pegar em serpente e alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. A ideia aqui não é que a gente vai poder ser picado por serpente ou beber veneno, que nada vai nos fazer mal, não. A ideia é que a perseguição seria tão ostensiva, e eles estariam entrando numa demanda tão grande contra os inimigos, que possivelmente seriam molestados, seriam levados à morte, mas nenhuma coisa dessa lhes causaria dano, porque se Jesus estivesse ensinando que a gente não seria morto se meter a mão no ninho de serpente, ou beber 1 litro de Baygon, eu ia fazer isso aqui do púlpito, para que as pessoas cresçam que Deus é vivo e verdadeiro e me protege. Esse não é o ensino, não. O ensino é justamente Deus dizendo que não fará dano, nenhum mal contra vocês na obra da evangelização lhes impedirá de continuar essa mensagem sendo anunciada. É isso que a gente tem que entender, é uma promessa de proteção, de guarda. O Senhor está conosco, porque se não fosse assim, os que foram mortos lá nas arenas, pelos animais ferozes, que serviam de motivo de entretenimento para os romanos, não teriam morrido, mas muitos foram passados ao fio da espada, por não negarem a sua fé. Não é a proteção para não morrer, é mostrar que não nos causará dano quando estivermos indo na obra missionária, nenhum mal nos atingirá, porque o Senhor está conosco, é a promessa dele. Amém? Eu quero então finalizar deixando para você nesta manhã algumas verdades pelas quais não podemos abrir mão. Primeiro, quando a gente prega o Evangelho de Jesus Cristo, quando a gente anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos anunciando os seus atributos, a sua pessoa, quem Ele é e o que Ele veio fazer por nós. Fale de Jesus, diga quem Ele é, mostre os seus atributos, diga que Ele é Senhor, que Ele é Criador, que Ele é Salvador, que Ele é Redentor. Segundo, quando pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando as riquezas de Cristo e do seu reino. Estamos mostrando para as pessoas que há um novo reino que será implantado no seu coração, que eles receberão riquezas pelas quais o mundo não lhes pode oferecer, que eles terão nova vida e entenderão o que é viver para o Senhor. Quando anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando a única mensagem de alegria que pode transformar o coração triste do homem perdido e pecador. Jesus é a alegria dos homens. É mostrar que a alegria não está no mundo, está na pessoa de Jesus.
Quando pregamos o Evangelho, estamos dizendo que estamos sendo livres da condenação eterna, que Jesus morreu para pagar a nossa culpa e livrar-nos de todo castigo. Quero deixar uma pergunta para você nesta manhã. Você tem comunicado o Evangelho a outras pessoas? Qual tem sido a sua responsabilidade dentre os que foram chamados por Deus? Como você tem feito missões? Seu coração tem permanecido endurecido? Incrédulo? Ou você está apenas atento a projetos, a metodologias, a programas? Se assim for, você está simplesmente humanizando a obra que é divina. Está querendo que os resultados sejam por causa daquilo que você está fazendo e não pelo Evangelho que você está proclamando. Que Deus nos abençoe.